Você pegou um pouco dessa transição dele de ponta para centroavante, né? Ele jogou uma época no Real como centroavante, mas depois voltou para... Porque ele chegou de 9, né? Chegou de 9. Ele chegou de 9, aí depois ele volta a jogar com a 7. Então peguei um pedaço, mas ele não gostava. Nessa época ele não gostava de jogar de 9. Ele gostava de jogar de 7, gostava de jogar aberto ali na esquerda. E aí fazia quando podia, ele jogava um pouco de centroavante. Mourinho colocou ele ali um pouco nessa Vocês chegaram posição. juntos, né? A gente chegou no mesmo ano. Que é... Mas vocês se apresentaram juntos, não foi? Uma parada assim? Eu me apresento um pouco antes, ele se apresenta, sei lá, uns 20, 30 dias depois. Mano, eu falei assim, tá chegando o Kaká. Você era o melhor do mundo, né? Cristiano Ronaldo, falei... Credo. Como que foi a proposta? Por que você decidiu ir pro Real? Mano, o Milan tinha uma política de não vender jogador. Assim, o Milan não vendia jogador. Essa era uma política do clube e eles... o Maldini tá lá ainda? Tá lá. Você tem uma ideia de como que é. E aí, o Milan... o Shevchenko decide sair em 2000 e... A gente foi campeão em 2007, no mercado de 2006. Ele fala que queria ir pro Chelsea e o Milan fala assim, ó, a gente não vende nossos jogadores, você vai publicamente declarar que você não quer mais jogar no Milan. Ele vai, chama uma coletiva e fala que não quer mais jogar no Milan e vai vendido pro Chelsea. Pressão da porra. Pressão violenta. E o que acontece comigo? Em 2009, chega uma proposta do Manchester City. Na época o Manchester City estava nesse projeto de começar, o Sheik tinha acabado de comprar, e eles fazem uma proposta pro Milan na época de 120 milhões de libras. Nossa senhora! Mano, dá pra fazer churrasco, hein, mano? Meu Deus! Na hora que bateu isso lá no Milan, eles chamaram meu pai é meu empresário na época, né? E falaram, olha, vocês sabem que o Milan tem a política de não vender jogador, mas, cara... Tá coçando também. Chegou uma proposta aqui que... Irrecusável. Então, se o Kaká topar, a gente venderia nesse valor aqui. E aí esse processo, para mim, acho que a época também não foi muito legal. Foi em janeiro, chegou essa proposta no meio do campeonato. E a torcida do Milan na porta da minha casa, gritando, não se vende Kaká, no estádio não se vende Kaká. E aquilo para mim foi emocionalmente muito forte. E o Manchester City também estava nesse processo de começar, né, a formar isso que é o City hoje. Tipo assim, se a proposta fosse hoje, será que eu iria? Olha, a chance de eu ir seria muito maior. Porque o time hoje do City já é muito mais estruturado. Mas assim, o meu não foi muito legal também, porque criou um vínculo com o Milan muito forte. E aí eu falei, olha, não quero sair, não acho que é o momento de eu sair do Milan. E aí fico mais 6 meses. E aí, na minha cabeça foi assim, cara, o Milan nunca vendeu um jogador. Tá abrindo essa porta, então não sei se faz mais muito sentido eu ficar aqui. E aí se eu saísse do Milan, eu gostaria de jogar no Real Madrid. E aí declarei isso, né, e aí o Real Madrid veio com uma proposta. O presidente do Real Madrid, Florentino, na época, né, que ainda é, muito amigo do presidente do Milan, que era o Galliani, entraram num acordo lá e falaram, vou fazer uma proposta e... Também era bacana. Também era bacana. Foram, na época, 67 milhões de euros. Na época, era a terceira maior negociação na época, né? E aí o Milan falou, ó, nesses valores a gente também topa. E eu falei, pro Real Madrid eu aceito sair. E aí foi quando eu decidi. E aí foi em junho, tava disputando eliminatórias com a seleção. Já tava fora daquele ambiente do Milan lá também. Então, emocionalmente, a decisão acabou sendo um pouco mais